Ixalá, vale a pena investir em ouro. Que começo ridículo. Já perde a credibilidade só nesse começo. Mas vamos lá, é exatamente isso que nós vamos responder hoje. E não com firula e não com achismo, mas sim com base em dados históricos, em referências sólidas, respondendo essa pergunta, mesmo com a gracinha do começo, respondendo essa pergunta de maneira extremamente séria. Vale a pena investir neste metal precioso, tão conhecido há séculos, que é o ouro? Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que dizer é por que o ouro é tão falado, por que a gente ouve falar do ouro e por que a gente sempre fala aí, sempre ouve algumas frentes falando sobre investir em ouro. Sempre utilizando como proteção da carteira. Esse é o grande argumento dos pró-investidores de ouro. Não faz nem muito sentido, mas de quem tem a opinião que você deve investir em ouro, de que dentro da sua carteira de investimentos deve conter ouro. Por que isso? O que está por trás desse argumento? O que está por trás desse argumento é o seguinte: o ouro, ele é um metal precioso, que a gente considera ele como uma moeda de valor. O que isso significa? Quanto o ouro vale, ele depende simplesmente de oferta e demanda. Quantas pessoas querem ouro, quanto mais pessoas querem, mais o valor vai subir, e quanto menos oferta tem, quanto menos ouro tem no mundo, o valor também tenderia a subir. O grande ponto é que você não tem uma grande variação na demanda do ouro. Você não tem as pessoas do dia para a noite falando, agora eu quero muito ouro. Não existe isso. Assim como você também não tem uma variação muito grande na oferta do ouro. Então você não tem do nada surgiu um volume gigantesco de ouro. Isso não acontece. Então acontece que ele tem um valor muito estável, que ele acaba tendo ali o seu valor mantido ao longo do tempo. Em contrapartida, então vocês perceberam, é só oferta e demanda. Ele não está ligado com nenhuma economia. Ele ali vale por ele só pela oferta e demanda. Em contrapartida, do outro lado, nós temos os ativos ligados à economia real, assim como as moedas. Então, se você tem uma ação, ela não vai somente variar com oferta e demanda. No princípio fundamental é a oferta e demanda, mas é influenciada pelo momento econômico. Ela é influenciada pelo ativo real que está ligado àquela ação. Então, se você tem um baque na economia, as ações ou os FIIs, os REITs, os estoques, os ativos ligados à economia real, eles vão tender a cair, a perder valor. E assim também acontece com as moedas tradicionais, se assim podemos falar, que é o dólar, é o real. Se a gente tem uma crise econômica mundial, o dólar ele vai tender aí a valer menos, porque o dólar está diretamente ligado também a essas empresas ligadas à economia real. Então assim acontece com todas as moedas. Então vocês conseguiram entender o contexto onde entra essa possibilidade de ouro como proteção? Entra em um contexto onde os ativos ligados à economia real, tanto as ações quanto os FIIs, enfim, tudo ligado a empresas imóveis, assim como as moedas, elas tendem a ter um baque na crise, enquanto na crise o ouro vai estar lá tranquilinho, mantendo o seu valor. Não só mantendo, quando ele tende a se valorizar quando tem alguma crise econômica. Por quê? Porque nas crises econômicas se perde a confiança nessas economias, se perde a confiança no mercado. E aí a pessoa que está com dinheiro parado lá fala assim, opa, se eu estou perdendo a confiança aqui nesse sistema financeiro, então o dólar deve cair mais ainda. Então não vou deixar meu dinheiro aqui em dólar. Vou pegar meu dinheiro em dólar e parte dele comprar em ouro. E aí aumenta o que você lembra? A oferta. Não lembra a balança? Oferta e demanda. Você aumentou a oferta aqui, o preço do ouro vai tender a aumentar. Então se a gente olhar só para a crise, peguei esse quadrado aqui, que é quando teve a crise. Caramba, Matheus, olhei na crise, tudo caiu e o ouro subiu. Pronto, tomei a minha conclusão, vale a pena ter ouro na carteira. Decisão errada, meu gafanhoto. Não funciona assim os investimentos, as coisas não são tão simplistas assim. Por quê? Por conta de um simples motivo. Qualquer proteção, assim como é o ouro, ela pode se comportar de uma certa forma na crise. Mas o que você tem que ter clareza é que você não vai comprar o ouro somente na crise, porque simplesmente seria prever o futuro. Se você chegasse só e falasse assim, olha, vai começar uma crise daqui a um mês, uma crise econômica, então agora eu vou comprar ouro. Aí o ouro vai me proteger daqui a um mês. Era só se isso acontecesse que ele serviria exatamente dessa forma. Mas isso não é a realidade. Quando você coloca alguma coisa na sua carteira para se proteger, aquilo vai ter que estar lá o tempo inteiro. Então você não pode olhar a rentabilidade do ouro só no período de crise. Você tem que olhar ele no período histórico, porque você vai manter ele ali por 10 anos na carteira até chegar uma crise e aí sim ele valorizar. E aí quando passar a crise e começar a economia se recuperar, ele vai voltar ao patamar que era antes. É assim que funciona, a não ser que você seja aí um vidente, tenha alguma paranormalidade, consiga prever o futuro, e aí você vai comprar ouro só quando vier a crise. Mas se você tem esse poder, use ele para outras coisas, vai ser mais fácil você ganhar dinheiro do que fazendo isso. Agora, o ponto é, beleza, Matheus, já entendi, eu não vou comprar o ouro só na crise, eu vou ter que ter ele por muito tempo. E como é o comportamento do ouro há muito tempo?
É simples, ele fica estagnado. O ouro, assim como eu disse lá no começo, ele tende a ter essa relação de oferta e demanda que não varia consideravelmente ao longo do tempo. Então o que acontece é que o valor do ouro ele fica praticamente andando de lado durante décadas e até séculos. E o que mostra isso, mais uma vez, não sou eu. Não estou trazendo uma opinião minha aqui, estou trazendo uma referência do livro Stocks for the Long Run. É um dos livros mais famosos sobre investimentos e uma das referências bibliográficas mais sólidas, que reúne mais dados históricos sobre investimentos. E ele mostra que se a gente voltar lá 200 anos atrás, o ouro, vou deixar o gráfico aqui na frente, pode aparecer aqui na tela inteira da minha cara, você vai ver que o ouro, ele ficou andando de lado, ele ficou estagnado, enquanto os ativos ligados à economia real, as estoques, que são as ações, elas multiplicaram aí de vez ao longo do tempo. Qual a conclusão que nós chegamos disso? Não faz sentido você ter ouro na carteira. Ponto. Essa é a minha opinião clara e direta. Por quê? Porque você está se iludindo por uma janela que é completamente irreal. Você não vai ter aquele ativo só durante aquela janela. Você nunca compra uma proteção só em um momento de crise. Até porque, quando você achar que vai ter a crise, o ouro já vai estar precificado com valor maior, porque todo mundo já vai estar achando também. Então, qual é a solução, Matheus? Você falou aqui do problema. Então, não invisto em ouro. Isso aí não serve para proteger a carteira, porque no longo prazo vai ficar um ativo estagnado na sua carteira. Então, o que eu faço? É simples. Usa um dos únicos almoços grátis que ainda existe nos investimentos, que se chama diversificação. Acabou. Quando você tem diversificação, você vai conseguir, diversificação em ativos bons, que crescem ao longo do tempo, você vai conseguir manter aí uma rentabilidade média boa, mesmo sem precisar ficar usando ouro, ou ficar usando opções, ou ficar usando criptomoeda, ou qualquer coisa que seja para proteção. Não, a sua proteção vai ser diversificar em diferentes setores, em diferentes ativos, todos eles que têm um histórico de crescer ao longo do tempo. E você fala, Matheus, mas beleza, se vier uma crise, todos esses ativos bons eles vão desabar. E aí o que me protege? Nesse caso, o que te protege é ter clareza. Quando você investe por longo prazo, você tem que ter clareza do que você está fazendo. Então, se tiver uma queda forte no curto prazo, você tem que ter a consciência de que sabe o que está acontecendo, de que aquilo já aconteceu várias vezes e de que o que tem de acontecer é simplesmente esses ativos se recuperarem e crescerem aí ao longo do tempo. Então, você vai conseguir passar por esse período sem nenhum problema. Agora, não faz sentido você incluir um custo a mais na sua carteira de um dinheiro para ficar estagnado, simplesmente para um momento de crise, somente nesse momento você ter alguma subida aí nesse ativo. Está claro? Então, resumaço aqui. Ouro, ele basicamente varia com oferta versus demanda. A oferta versus demanda tende a ficar estável no longo prazo e isso faz com que o valor do ativo permaneça praticamente igual. Então, ele não serve de fato na base do fundamento para proteger uma carteira e crescer patrimônio ao longo do tempo. Então, qual é a outra alternativa? Diversificação e clareza. Diversificar em bons ativos, em ativos reais que têm um histórico de crescimento e ter clareza que qualquer variação de curto prazo, você não precisa do ouro para te proteger. Você precisa saber o que você está fazendo, ter clareza das suas escolhas, saber os fundamentos que te prendem aquilo para conseguir passar por esse período de curto prazo e continuar crescendo seu patrimônio ao longo do tempo. Fechado? Então, se você gostou dessa opinião sincera e muito provavelmente diferente das que você já ouviu por aí, e mais uma vez, baseado em uma referência muito sólida, trazendo aqui para você não só a minha opinião, mas sim referência bibliográfica sólida, deixa seu curtir, amassa o dedo no like aí, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tamo junto mais do que nunca. Aquele abraço!